Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje pela manhã, nós estamos no dia 30 de abril de 2019. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço especial para o jornalista Pedro Rodrigues, que é meu filho, está completando hoje 29 anos de idade. Mas hoje pela manhã eu amanheci sob o impacto de uma notícia muito triste. É que na cidade de Campo Maior, bandidos fortemente armados, eles detonaram 3 agências bancárias. As imagens que circulam na internet são fortíssimas, mostram as agências completamente destruídas, devastadas por explosões. Explosões que realmente devem ter provocado um abalo tremendo em toda a população da cidade durante a madrugada. Então quero, primeiro de tudo, apresentar a minha solidariedade à população campo-maiorense e também o meu temor como cidadão piauiense e como um vizinho, porque resido na cidade de Altos, que é próximo, são apenas 40 e poucos quilômetros, e também já sofremos com isso em relação a assalto com o mesmo tipo de gravidade. Várias agências bancárias no município de Altos já passaram por isso em diversas ocasiões. Gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para receber os vídeos das nossas futuras publicações. Enfim, a questão é muito grave da segurança pública. E nós temos no Congresso Nacional vários projetos de lei que tramitam com o objetivo de tentar apresentar em algum momento uma solução para essa problemática. Mas infelizmente, me parece que não existe da parte dos nossos congressistas qualquer tipo de boa vontade com o objetivo de resolver esse problema. E daí vocês poderão dizer que o problema é a nossa política. De que maneira se pode melhorar a política com o objetivo de tentar resolver essa questão da segurança pública? Mas a política ela já está melhorando. A política ela já está melhorando e a gente observa que muita coisa já melhorou. Por exemplo, um amigo me perguntou, hoje pela manhã cedo já, de que maneira se pode melhorar a política. E eu disse para ele, ora, a política ela já está melhorando. Antes, quando você falava sobre a posse de um presidente, na posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a grande manchete dos jornais internacionais era a preferência pré-clara do então presidente pela cachaça, pela pinga, pela falta de compromisso, pelos crimes odientos do PT em relação ao Celso Daniel, ao Toninho do PT, ao caso Paulo Venceslau, que foi levar a denúncia sobre os assassinatos para o próprio ex-presidente Lula e que saiu de lá quase morto, porque ele sofreu um atentado no meio do caminho de volta para casa, depois de levar informações sobre crimes para o seu próprio líder político. E ele conta isso no livro O que Eu Sei de Lula, escrito pelo jornalista José Neumann e Pinto. E por falar em livro, eu me lembro que quando adolescente eu li uma obra chamada Aqui Também Se Vive, publicada pela Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, o projeto Petrônio Portela. Lilizinha Castelo Branco, se não me falha a memória, é um livro que eu li há 30 anos, mais de 30 anos, e Aqui Também Se Vive. Falava sobre as questões do Piauí, as comunidades rurais do Piauí, as pessoas do estado do Piauí. E nesse livro, o que se procurava demonstrar, a autora, era exatamente a vida do estado do Piauí. Que o Brasil, que o Nordeste, vira completamente as costas para o estado do Piauí e que se deve muito mais isso ao próprio piauiense, às próprias lideranças do Piauí, que fazem de conta que nós não pertencemos à nação brasileira. E eu quero fazer também desse vídeo uma espécie de apelo para que as nossas autoridades, para que o ministro Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro, o próprio vice-presidente Mourão, que aqui esteve recentemente, observe que aqui também se vive, que não leve em conta matérias depreciativas como essas que foram colocadas na imprensa do estado do Piauí, com o objetivo de prejudicar as relações entre os governos, tanto federal quanto do estado, no sentido de fazer com que não haja qualquer tipo de investimento do governo federal na segurança pública do Piauí, por uma questão meramente política. Absolutamente, nós precisamos do apoio do governo federal. Nós precisamos, por exemplo, que o Congresso Nacional, independente desses nossos congressistas que foram eleitos principalmente
pelas razões que foram eleitos, pelas formas como foram eleitos, independente da região do país a que pertençam. Porque me parece que, apesar da cultura evoluída de alguns estados e de algumas regiões, eu peço até desculpa a vocês, o vídeo pode parecer um pouco tremido, alguns estados e algumas regiões são culturalmente mais evoluídas do que outras. Mas no tocante ao fazer político, me parece que não. Eles chegam lá, fazem praticamente a mesma coisa. A Operação Lava Jato descobre em relação a todos eles, ou quase todos eles, praticamente a mesma coisa. São raras as exceções. Algumas mudanças podem se verificar. Por exemplo, antes, quando se falava, eu falei sobre a questão da posse do presidente, e agora falo sobre os filhos do presidente. Quando a gente observa aí o site O Antagonista, a revista Cruzoé, a revista Veja, outras revistas, falam sobre os hábitos dos filhos do presidente. Antigamente, o filho do presidente, o que se falava era consórcio das operadoras de telefonia investindo numa empresa de fachada dos filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou então o escândalo Erenice Guerra, ou então o escândalo Graça Foster na Petrobras. E eu quero saber agora no governo Bolsonaro, que escândalos nós temos aí visto? Alguém dessa pagelança terrível, obscurantista do PT poderá dizer: o escândalo Queiroz. Sim, pois que se passe a limpo o escândalo Queiroz, que se passe a limpo o escândalo siciliano, também na Assembleia do Rio de Janeiro. Escândalo Queiroz, R$1.200.000. O escândalo siciliano, R$64 milhões, que se estabeleça prioridade na investigação e não se tente absolutamente inverter essa prioridade de investigação. Porque aqui no Brasil há um problema muito sério também em relação a isso. As pessoas querem fazer comparação. Primeiro as coisas primeiras. Eu acho que no Congresso Nacional 2 medidas importantes estão em andamento. Primeiro, a reforma da Previdência. Segundo, o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro. E essas medidas, elas não precisam andar uma atrás da outra. Nós temos 513 deputados, nós temos 81 senadores. Por que essas medidas não estão sendo votadas andando em paralelo? Estão sendo votadas agora, com a pressa que a situação requer, para que a criminalização dos atos criminosos seja realmente colocada em prática e o combate ao crime que se quer empreender possa ter o andamento que merece. É muito difícil da gente entender por que é que o país não pode andar, porque o PT não quer que ande. Por que é que um criminoso tem que ficar falando para a sua legião de fanáticos diretamente da cadeia, como se isso fosse algo que merecesse importância numa nação que está parada, porque os partidos da esquerda querem que assim seja, manipulando o Congresso ao seu bel prazer. É lamentável. O fanatismo não pode perdurar. O que tem que perdurar é a necessidade do país. Esses ladrões, tanto os ladrões de colarinho branco, né, como se diz, quanto os ladrões de armamento pesado, que detonam bancos, como aconteceu em Altos, Campo Maior, e tem acontecido em tantas outras cidades pelo Brasil afora, precisam pagar pelos crimes cometidos. Os ladrões apanhados pelas operações Lava Jato, operações inúmeras outras da Justiça Federal, precisam pagar pelos crimes cometidos. E tem que andar também essa questão do impeachment dos altos magistrados, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais políticos, enfim, já que eles são ministros políticos para serem indicados politicamente, eles têm que ser ministros políticos para serem impedidos politicamente. E, além de tudo, a PEC da Bengala, que foi uma medida implementada por um criminoso que hoje está, inclusive, cumprindo pena, que é o Eduardo Cunha, para fazer frente à sua inimiga política, a então presidente Dilma Rousseff. Bom, mas é isso aí. As questões pertinentes ao interesse do país precisam andar no Congresso Nacional. Elas não podem ficar paradas, simplesmente por conta do interesse de um país, aliás, de um partido de fanáticos. O país precisa continuar vivendo.
com a reforma da Previdência, com o pacote anticrime e pelas pessoas que aqui vivem. Porque aqui no Brasil também se vive, aqui no Nordeste também se vive e aqui no Piauí também se vive. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado e não esquece, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sininho.